criação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Nem um dia sem Bíblia, seguimos aqui em nossa comunhão com Deus através da leitura. E hoje Levíticos capítulo 13 e 14 e Mateus 25 do 1 ao 30. Vamos lá, gente. As leis ou a lei acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele e se naquela parte do pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará suas roupas e estará puro. Mas, se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará e se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro e trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver inchaço branco na pele, o qual tornou branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro, não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível o sacerdote verificar, este examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo ficou branco, ela está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará, e se a parte afetada se tornou branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, o qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta, cheia de pus, gente, em sua pele, e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local, e se aparecer mais profundo do que a pele e o pelo estiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas, se quando o sacerdote examinar não houver nenhum pelo branco e o lugar não estiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Mas, se a mancha não estiver se alterado nem espalhado, é apenas cicatriz da ferida. O sacerdote o declarará puro. Vê que Deus é Deus de detalhes, de cuidados. Deus é Deus antes de tomar decisões. Deus é Deus que examina. Deus é Deus de cuidados para não haver injustiça, viu, gente? Então, quando a sentença de Deus vem, é que com certeza todas as possibilidades já foram esgotadas. Quando alguém tiver
uma queimadura na pele em uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha e se o pelo sobre ela tivesse tornado branco, ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas, se o sacerdote examinar a mancha branca, ou a mancha, e nela não houver pelo branco, e essa não estiver mais profunda do que a pele tiver diminuído, então o sacerdote porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o examinará, e se a mancha tiver espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Se, todavia, a mancha não tiver se alterado nem espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro, é apenas uma cicatriz da queimadura. Você vê que a lepra naquele tempo, diferente de hoje, era algo determinante para a vida ou morte. Hoje a lepra é espiritual, viu, gente? Tem situações que você tem que dar um tempo, tem situações que você tem que deixar no isolamento. Isso quer dizer o quê? Deixar à parte, deixar ali num período, de tratamento. Tem coisas na igreja que é assim, deixa por um tempo, vamos ver, vamos analisar, vamos buscar examinar, e se realmente for constatado adoecimento, no caso hoje espiritual, e não houver um tratamento, a pessoa não quiser ser tratada, então infelizmente lepra é. Isso quer dizer o quê? Não poderá permanecer, não poderá continuar junto com os sãos. Por quê? Porque lepra pega, Lepra pega. Quando o homem, verso 29, quando o homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida. Se ela parecer mais profunda do que a pele ou o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna. Isto é lepra da cabeça ou do queixo, mas se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelo nela e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa reparará os pelos, raspará, exceto na parte afetada, e o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará esta pessoa pura novamente. Esta lavará suas roupas e estará pura, mas se a sarna se espalhar pela pele, depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará, e se a sarna tiver se espalhado novamente pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelo. A pessoa estará impura. Aí o diagnóstico é final, Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura então. Quando o homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas e forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele estará meio calvo, porém puro. Mas se tiver uma ferida avermelhada na parte da calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declarar o impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso apresentando qualquer desses sintomas usará roupas rasgadas. Para quê? Para identificar. Hoje em dia, infelizmente, a lepra é espiritual. Tem gente com leproso, como Naamã, mas vestido de roupas bonitas por fora, de boa conversa. Mas a lepra é exatamente isso, irmãos. Se Satanás consegue fazer a pessoa ficar leproso, ou a pessoa acaba pegando lepra de alguém que está leproso, se deixando influenciar, se contaminar, é questão só de tempo, porque a lepra, uma hora ou outra, a lepra vai aparecer. E aí que entra o detalhe. Ela é de dentro para fora. E aí a vergonha é exposta.
Verso 45. Quem ficar leproso apressadamente, apresentar qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, quer dizer, exposição, né? Sintomas, usará roupas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará doença. Impuro, impuro, enquanto tiver a doença. Estará impuro então. Viverá separado fora do acampamento. Então quem está doente, primeiro aqui você vê, Deus trata, Deus cuida, Deus preserva, Deus dá toda a condição. Mas se a lepra não cura, ou o remédio não tem efeito, então o remédio é separar. Por quê? Porque senão vai contaminar outros, vai acabar alastrando a lepra. A lepra tem que ser curada na raiz ou tirada na raiz. Verso 47. Quando aparecer a mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada de linho ou de lã, ou em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha da roupa ou no pedaço de couro ou na peça tecida ou entrelaçada ou em qualquer objeto de couro for esverdeada ou amarelada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. Até isso no passado não era tolerado, viu gente? O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia examinará a mancha, e se ela tiver espalhado pela roupa ou pela peça tecida ou entrelaçada ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo. O objeto está impuro. Então você vê que até nisso, como é que era no passado, era rigoroso. Hoje a gente vai lá, dá uma batidinha, passa uma aguinha e está tudo certo, né? Por quê? Porque Deus não aceita nada impuro. Essa é a grande lição aqui que a gente tira de todas esses exemplos. Não adianta a gente dar uma batidinha, passar uma maquiagem. Impuro é impuro e puro é puro. Acabou-se. Versículo 53. Mas se quando o sacerdote o examinar, a mancha não tivesse espalhado pela roupa ou pela peça tecida ou entrelaçada ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado, o objeto afetado, o sacerdote o examinará. E se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo. Quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado, quer o outro lado do objeto. Se quando o sacerdote o examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa ou do pedaço de couro ou da peça tecida entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa ou na peça tecida ou entrelaçada ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo que tiver o mofo será queimado em fogo. Aqui nós tiramos uma lição espiritual, né? Por que Satanás quer nos tornar leprosos, mofados, manchados? Porque Deus, ele vai lançar no fogo. Esse é o detalhe. Satanás, ele sabe que para ele não tem mais jeito. Então tudo que ele puder contaminar, ele vai contaminar. Que a gente se preserve debaixo do sangue de Jesus, tá bom? Preserva sua mente para não contaminar seu coração, sua fé, né? Então é isso que a gente deve sempre preservar. Finalzinho do versículo 58. O objeto afetado será lavado de novo e então estará puro. 59. Esta é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuro. Tudo que a gente acabou de falar. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo seja trazido em favor daquele que será purificado. Hisopo é tipo uma bucha que o pessoal usava antiga, tipo aquelas buchas, né, que a gente usa para bucha de cerca, né? É tipo aquilo assim, servia para aquilo, não é que seja aquilo, tá, gente? Verso 5. Então o sacerdote ordenará
que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com um ramo de isopo no sangue da ave morta e a água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra, o declarará puro, depois soltará a ave viva em campo aberto. É um ato simbólico, né? De que a pessoa está livre para seguir a sua vida novamente e puro do seu adoecimento. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, raspará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, voltar à vida normal, né? Mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos novamente, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficarás puro. No 8º dia pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, quanto as ofertas. Então, o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta de culpa, juntamente com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor com gesto ritual de apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são santificadas as ofertas pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, porque é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no seu pé direito. Queridos, o porquê disso aqui? Ponta da orelha direita, porque somente ouvirá o Senhor a voz que vem do céu, e não a esquerda. Não tem nada a ver uma esquerda com direita. Deus escolheu a direita porque existe um propósito para isso, tá? E depois, mais para frente, eu vou explicar isso aqui dentro da Bíblia, porque senão a gente fica tomando muito tempo aqui dos vídeos que já não são pequenos, tá bom? Então depois eu explico por que orelha direita, pé direito e mão direita. Vamos lá, versículo 15. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo, derramará sobre a palma da sua mão esquerda agora, e molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda, e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que resta na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal. E assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se todavia for alguém pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, para ser movido e para fazer propiciação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. No 8º dia, ele os trará ao sacerdote para sua purificação à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado no polegar da sua mão direita e também no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco de óleo na mão da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco de óleo na palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Você vê que é a mesma coisa que nós lemos aqui agora. Por que Deus ele repete as coisas? Porque mesmo repetindo,
tem muita gente que ainda não ouve e ainda faz errado. Por isso que se chama pregação. É repetição daquilo que está sendo feito. É uma martelada em cima da outra, em cima do prego até entrar. E é isso, irmãos. Pregação. E Deus é Deus de detalhe, não deixa fugir nada. Ele quer ensinar para ninguém no último dia ter o argumento de dizer assim, eu não sabia. Não tem como. Repetidas vezes Deus falou e continua falando. E vai falar até o dia dele voltar. Para quê? Para que ninguém possa dizer eu não sabia. Verso 29. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a sua cabeça, daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, eu puser mancha de mofo numa casa na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa, examinará a mancha das paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profunda do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhados pela parede da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas no local impuro fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado no local impuro fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retirada as pedras e de raspado o reboco da casa, o sacerdote irá examiná-la. E se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, num pano vermelho de isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo e o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e as aspergirá na casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa, e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo, nas roupas ou na casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação de qualquer tipo de lepra ou mofo. Veja bem, gente, quando nós lemos aqui, quando vocês entrarem na terra de Canaã, no versículo 33, 34, 35, o 33, perdão, e 34, entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa. O que é isso? Não é que Deus está manchando a casa, viu, gente? Aqui Deus está trazendo à tona o que já estava lá. Porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Para as pessoas a casa está
limpa, mas para Deus ela está suja. É um cuidado que nós temos que ter. Eu não estou limpo aos meus olhos, eu busco estar limpo aos olhos de Deus. Eu não estou bem aos meus olhos, eu busco estar bem aos olhos de Deus. Eu não sou santo aos meus olhos, eu busco estar santificado aos olhos de Deus. Então, tudo que a gente acha de nós mesmos, a Bíblia vai dizer que é testemunho falso. É o que Deus acha de nós, é o que vale. Não é o que o povo ia olhar para aquela casa e ver, é o que Deus estava vendo. O que Deus está dizendo no versículo 33, 34 ali é: quando eu mostrar para vocês o mofo que está na casa, vocês vão lá tratar. Agora, se não tiver tratamento, tem que demolir, jogar fora e fazer outro. Isso quer dizer, tem coisa que tem tratamento, tem coisa que não tem. Aí cabe a gente ficar gastando com construção que não tem jeito, né? A gente tem que estar sempre atento a isso. Nem tudo vai ter jeito, nem todas as pessoas vão ter conserto, nem tudo na nossa vida vai ter uma saída, nem todas as pessoas vão se salvar, se converter, nem todos que a gente ajuda vai dar certo. Por quê? Porque não é a construção, né? É a construção. O mofo pode ser tratado, mas o problema está na construção. Mateus capítulo 25, do 1 aqui até o versículo 30. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lâmpadas ou suas candeias, mas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias ou lâmpadas. O noivo demorou, ao chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo então. Então todas as virgens acordaram. Você vê que aqui, todos nós cansamos, todos podemos adormecer, todos podemos despertar, mas o que vai fazer a gente permanecer atento é o azeite. Apesar de todas terem azeite, mas a quantidade faz diferença. Uns tinham azeite, mas só gastavam. Outros tinham azeite, gastavam e repunham. Qual tem sido a sua reposição do azeite? Ou você só está gastando e vai dar conta do dia quando acabar? Fica um alerta para nós, né? Verso 9. Finalzinho do verso 8. 8. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu azeite ou do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagadas. É aquela pessoa que ela está acostumada, viciada a viver ou ter sempre ajuda. Ela não sabe produzir o azeite dela. Ela sempre vive se apoiando. Mas uma hora isso vai ter que acabar. Por quê? Porque o próprio Deus vai tirar o seu apoio. Elas responderam: não, pois podemos ficar sem, que não haja suficiente nem para nós e nem para vocês. Vão comprar o azeite de vocês. Azeite tem que pagar preço. É muito bom a gente ir na aba dos outros, né? Ora por mim, intercede lá por mim. Estou precisando de oração. É muito bom, isso é louvável, isso é necessário, é ordem de Deus, orar uns pelos outros. Só que azeite que ilumina, que faz a diferença, azeite que nos sustenta na escuridão, tem que ser comprado, tem que ser adquirido com preço. E o preço é individual, gente. E saindo elas para ir à igreja é um preço, orar é um preço. As pessoas às vezes querem que o azeite seja derramado, que a luz se manifeste. Mas qual é o preço que eu estou pagando, né? Que a gente acha que o preço, tudo Jesus já pagou. Não, ele pagou o preço que eu não podia pagar. Mas tem preço que eu tenho condição de pagar, que ele me deu a condição de eu continuar arcando com as minhas despesas, que é orar, ir à igreja, ler uma Bíblia, fazer um jejum, desviar do mal, resistir a ele. Esses são os recursos que ele me deu para eu pagar o meu preço. 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens foram comprar no tempo errado, né? Era para elas ter, não era hora de comprar, agora era hora de usufruir o que tinham comprado. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Sabe o que é aqui? Não discerniu o tempo nem a hora. Não adianta orar na hora que não é mais para orar. Não adianta agora pedir ajuda na hora que já era. Não adianta agora se arrepender. Não adianta agora querer consertar. Não adianta. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Versículo 11. Mais tarde vieram também
as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não vos conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Esse é o detalhe, irmãos. A gente fala assim, parece até chato, né? Repetitivo, desgastante. Mas olha o que tem de gente disperso, desatento, e que vai despertar somente nesse dia e será tarde demais. Verso 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, outro 2 e outro 1. Tudo que eu acabei de falar agora. A cada um de acordo com a sua capacidade. Deus não vai cobrar nada de ninguém que ele não tenha capacidade e nem é capacitado. Porque ninguém é igual a ninguém. Cada um deu segundo a sua medida. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-lhes e ganhou mais 5. Também que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco e escondeu o seu dinheiro no seu senhor. Aqui Deus está falando dos talentos que ele nos deu, enviou Jesus, nos abençoou e um dia vai voltar. O que eu tenho feito com o talento que ele tem me dado, com o chamado, com a minha servidão, com a minha crenteza, né? O que eu tenho feito? Multiplicado? Tenho investido? Ou estou enterrando só para guardar para mim? Será que isso é bom? Pelo menos ladrão não rouba, né? Vamos ver aqui. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, e ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem bom, um homem severo, rigoroso, e colhe onde não plantou. Quer dizer, ele está querendo justificar aqui, né? O Senhor, como se Jesus, o Deus, né, o Senhor, não colhesse. Mas não foi o Senhor que deu o talento antes? O talento não era deles, foi Deus que deu o talento. Como que Deus ia colher o que não plantou? Aqui ele já começou a se embanar todo. E ajunta onde não semeou. Como? A primeira semente foi Deus que deu. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Tipo assim, é isso que você está falando? É sério isso? Se você tem, isso é porque eu dei primeiro. Se você é porque eu fiz você ser primeiro. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro à mão dos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Meus irmãos, raciocina nisso, reflete nisso. E o verso 30, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, o inferno não é para quem peca, é para quem não se arrepende. A punição não é para quem é mau, é para quem deixa de fazer o bem. Então, que Deus abençoe sua vida e vamos seguindo aqui no próximo encontro.